Criciúma apresenta mais um reforço para a Série B do Brasileiro e do Catarinense. Você vai ver também. O preço do aluguel tem o maior avanço nos últimos 11 anos. Começou o pagamento da liberação de até R$1.000 do Fundo de Garantia para os trabalhadores. Os adolescentes estão procurando fazer cadastro para o primeiro título de eleitor. Um novo tratamento para reverter a surdez traz esperança para milhões de pessoas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Nesse momento, tempo firme em todo o sul catarinense. Com o aumento de março, o preço do aluguel residencial registrou o maior avanço dos últimos 11 anos. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O preço do aluguel residencial subiu 1,63% em março, a maior variação desde julho de 2011. Esse já é o 9º aumento seguido, segundo o índice FIPZAP de locação, que analisa os valores de 25 cidades brasileiras. Goiânia registrou a maior alta, quase 5%, e Porto Alegre teve a menor variação, pouco mais de 0,5%. A cidade de Pelotas, também no Rio Grande do Sul, foi a única analisada pela pesquisa que não registrou aumento de preços. Mais cedo eu conversei com um especialista para saber como é possível negociar esse reajuste do aluguel. Olha, nesse período, com o passo a economia brasileira, de um aumento de inflação muito forte, os preços estão subindo muito, naturalmente que é importante que cada cidadão faça também a sua parte e pesquise bastante. Isso vale também para o aluguel. Se você não está muito confortável com o aluguel que está pagando, porque aumentou muito nos últimos tempos, faça uma pesquisa de mercado, veja se na sua região há, primeiro, imóveis disponíveis que te agrade, e segundo, se os preços médios estão dentro do seu orçamento. Se estiver, faça uma negociação com o proprietário, porque pode ser que ele esteja bastante rigoroso em manter o aluguel atual e você precisa arrumar um outro imóvel. É importante ter uma segunda opção na mão. E aí sim, mostrar toda a dificuldade que estamos vivendo no país com esse aumento de preços e que esse aluguel subiu acima do que tem aumentado a renda. Importante sempre negociar qualquer que seja o serviço ou o produto. É isso aí. Agora, olha só a variação de preços entre uma cidade e outra. No mês de março de 2022, São Paulo teve o maior preço, R$40 o metro quadrado. E aí São Paulo vem em seguida de Recife, Brasília e Rio de Janeiro. Agora, a cidade que teve o menor valor do metro quadrado foi Curitiba, R$25. E começou hoje o programa de liberação de até R$1.000 do Fundo de Garantia para os trabalhadores. Nessa primeira etapa, a fase do saque especial, serão beneficiados quase 4 milhões de pessoas que nasceram em janeiro. Em tempos de crise, quando se fala em dinheirinho extra, muitos brasileiros já sabem para onde vai. Pagava as contas, né? Muita dívida por aí. Aluguel, faculdade, despesas de casa, basicamente isso. A partir do dia 20 de abril, os trabalhadores podem começar a sacar até R$1.000 das contas do FGTS. O valor liberado depende do saldo que o beneficiado possui em todas as contas do Fundo de Garantia do tempo de serviço. Bom, o FGTS normalmente é um recurso que o trabalhador só coloca as mãos em situação especial. No caso de uma demissão, no caso de uma aposentadoria. Então são situações muito raras. Há também a possibilidade dele fazer o saque aniversário, que é uma opção de colocar no recurso de FGTS sobre algumas regras, né? E esse saque agora precisa dar um pouco mais de oxigênio para a atividade. O valor é modesto, né? R$1.000, né? Menos de um salário mínimo, mas é para toda a massa de trabalhadores que possui fundos de garantia. Então,
é uma medida que vai injetar na atividade, né, uma quantidade de gás num determinado momento que pode fazer com que a demanda avance um pouco. O dinheiro das contas do fundo, que é um direito do trabalhador com carteira assinada, só pode ser sacado em geral em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. A liberação dos recursos faz parte da medida provisória assinada em março pelo presidente Jair Bolsonaro e está inclusa no programa Renda e Oportunidades. Ela se soma a outros benefícios que o governo vem concedendo, que é redução de tarifas de importação, redução de IPI. Tudo isso de fato, tentando aquecer a economia no momento em que a inflação está mais alta. O calendário de pagamento extraordinário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal conforme o mês do nascimento do beneficiário e vai ser realizado até o dia 15 de dezembro. Mas atenção, nem todo mundo tem direito a receber o dinheiro. De modo geral, é um benefício estendido a todos os trabalhadores que têm fonte. Aquele trabalhador que já realizou saques e que o saldo está zerado, provavelmente não vai ter acesso, né? Aquele aposentado que acabou de fazer o seu saque e tudo mais, né? Agora, a boa parte dos trabalhadores que possui fundo de garantia vai ter acesso a esse recurso. É só entrar na Caixa Econômica, fazer opção, né, por esse saque, tem que ser opcional, a pessoa tem que optar por ele e ficar atento ao calendário informado pela própria Caixa Econômica. O dinheiro é depositado numa conta especial, né? E essa conta especial o trabalhador vai poder usar, vai poder fazer um saque ou mesmo usar com o cartão da própria Caixa Econômica. A partir de 8 de abril, o empregado já pode verificar o valor e a data que pode sacar o dinheiro, pelo site ou pelo aplicativo. A Caixa estima que sejam liberados 30 milhões de reais para pelo menos 42 milhões de trabalhadores. Na consulta pelo site do FGTS, o trabalhador consegue saber se tem direito ao saque extraordinário e consultar a data de crédito na conta Poupança Social Digital. No caso da consulta ser feita pelo aplicativo ou nas agências da Caixa Econômica Federal, é possível saber também o valor a ser creditado, consultar a data de crédito na conta Poupança, informar caso não queira receber o valor, solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS e realizar alterações cadastrais para a criação da conta Poupança Social. Os nascidos em janeiro recebem o valor a partir do dia 20 de abril. Já os nascidos em fevereiro, dia 30. Para o especialista, apesar do valor modesto, o dinheiro deve ser usado com responsabilidade. Algumas dívidas que o trabalhador pode ter, seja no cartão de crédito ou no cheque especial, também estão aumentando. Então, quem tem empréstimos, né, e esse empréstimo está virando uma bola de neve, é bom tentar colocar essas dívidas em dia, exatamente para pagar menos juros ou tentar pagar definitivamente a dívida que tem. Uma família com pouca dívida acaba estendendo mais o orçamento familiar. Se a família está muito endividada, uma parte da renda vai direto dessas dívidas e fica mais difícil dar conta das despesas tradicionais de uma família. Então fica a dica. Se você tem direito ao saque extraordinário, use para quitar dívidas ou suprir necessidades básicas. É bom usar com consciência o dinheiro. Um estudo apresentado pelo Ministério da Economia mostra que a demanda por soluções 5G para as mais diversas áreas da economia tem o potencial de gerar 101 bilhões de reais na próxima década para empresas e startups brasileiras ou instaladas no Brasil. O levantamento também calcula que o benefício potencial da implantação do 5G para a economia brasileira pode chegar a 590 bilhões de reais em 10 anos. A conta leva em consideração aumentos de produtividade e redução de custos com a chamada indústria 4.0 ou produção inteligente, aquela totalmente automatizada por máquinas e computadores. O 5G é a quinta geração de redes móveis e de internet, cuja velocidade chega a ser centenas de vezes superior à atual quarta geração. Com sua implantação, a expectativa é que sejam abertas inúmeras possibilidades em áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada, logística, entre outras. No documento apresentado pelo Ministério da Economia, constam 96 recomendações de políticas públicas em 8 frentes
frentes de atuação para que esses potenciais de geração de riqueza sejam alcançados. Entre as propostas, o relatório recomendou a criação de zonas econômicas especiais com foco na tecnologia 5G, a renúncia fiscal para a compra de equipamentos para a rede 5G e a oferta de benefícios fiscais para que multinacionais operem no país, transmitindo tecnologia. Entre os principais problemas destacados no relatório está a baixa disponibilidade de recursos para a implantação da rede 5G no país e a falta de mão de obra qualificada de programadores e desenvolvedores. A seguir, um novo tratamento para reverter a surdez traz esperança para milhares de pessoas no mundo. Os adolescentes estão procurando fazer o cadastro do primeiro título de eleitor. O número de novos títulos vem batendo recordes e pode ser realizado até o próximo dia 4 de maio. 6 em cada 10 adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Educomunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo. O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82%, segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, 9 em cada 10 acreditam que o voto pode transformar a realidade. Faltando 15 dias para o fim do prazo da emissão do título de eleitor, o documento ainda pode ser solicitado. O processo pode ser feito rapidamente pela internet. Basta entrar no portal do TSE e acessar a opção Eleitor e Eleições. O setor de hortifruti tem pesado também bastante no bolso dos consumidores na hora das compras. Em Fortaleza, a variação foi mais leve. Em alguns hortifrutis, o preço não passa dos R$ 3,90. A redução da oferta e a entre-safra são as responsáveis por esse acréscimo de quase 30% no setor. Nesse mês, a tendência é que eles continuem em alta devido à oferta da remessa de inverno. Já a cebola, indispensável na hora de fazer o arroz, teve uma elevação mais forte em Belo Horizonte, onde o quilo pode chegar a R$ 3,11, ficando 20% mais caro. No caso da cenoura, a elevação foi reflexo direto da queda na oferta em relação ao mesmo período do ano passado, movimento que deverá continuar nesse mês. Possíveis baixas são esperadas apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre as frutas em geral, o preço das melancias subiu em todas as cidades registradas no levantamento, com exceção de Vitória. Em compensação, o valor da maçã no município aumentou quase 30%, podendo chegar a R$ 7,50. Para os próximos meses, a expectativa é que esses alimentos continuem com os preços elevados até alcançarem um patamar de estabilidade. Um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. A novidade traz esperança para milhões de pessoas no mundo. Ouvir
ouvir. Qual a importância desse sentido? O que você escuta? Esta campanha internacional para uma melhor audição revela com detalhes a riqueza perdida por quem tem deficiência auditiva. Mas e se fosse possível recuperar a audição sem aparelhos ou implantes? Num futuro não tão distante, a perda auditiva pode ser revertida por meio de uma terapia regenerativa que vem sendo estudada por cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que atuam pela empresa de biotecnologia Frequency Therapeutic. Até agora, pouco mais de 20 pacientes passaram pelo procedimento e a conclusão é que essa novidade pode mesmo proporcionar melhorias significativas. Esse estudo mostra, eles não abrem muito o nome da droga que eles usam, talvez porque esteja ainda num nível de estudo e eles não querem revelar, né? Mas é o clássico da regeneração. Eles têm uma droga que eles injetam dentro da cóclea humana, né, que é o órgão sensorial da audição, e essa droga, ela tem o potencial de regenerar as células ciliadas da audição. É um estudo muito viável. Essa empresa não trabalha só com ouvido, ela também está trabalhando na parte de esclerose múltipla. Eles estão tentando desenvolver drogas que estimulem uma determinada célula, tá, que chama progenitora, a fazer a regeneração do ouvido. Então, assim, é um estudo bem interessante. Eu acho que é uma coisa para o futuro, quem sabe para mim, quando eu ficar mais velho, mais surdo, eu já consigo usar essa droga, né? Os primeiros experimentos resultaram na melhoria da compreensão de fala dos participantes. Ou seja, eu vou conseguir ouvir melhor, mas ele não diz assim, ó, você vai ganhar de volta a tua audição 100% igual ao que era. O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva. Além disso, a terapia regenerativa pode não funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Seria eficaz para pessoas que tinham audição, mas que ao longo da vida, por causa da idade ou exposição a ruídos intensos, tiveram perda auditiva com a morte das células, que com tratamento seriam regeneradas. Já para pessoas adultas que nasceram surdas, o resultado seria diferente. Duas situações. Primeiro, pode ser que o problema não seja a morte da célula. Ela tenha todas as células lá bonitinhas, só que funcionam mal, que é o mais comum. Aí não tem o que regenerar em tese, né? Porque as células estão lá, elas não morreram. Segundo, mesmo que ela tenha uma população de células menor, células da audição que tenham morrido, se você regenerar essas células com essa terapia que eles propõem, provavelmente essa criança, que agora é um adulto, vai escutar, mas não vai entender. Porque passou o tempo que o cérebro tem de neuroplasticidade para adquirir a compreensão de fala. A pesquisa diz ainda que os efeitos da terapia regenerativa podem ter prazo de validade. Em tese, se você regenerou as células, elas estão regeneradas e prontas para trabalhar. O problema é se a doença que levou essas células a morrer estiver presente e matá-las de novo, né? Então vai depender da doença que levou à perda de audição. Até agora foram realizados 3 estudos clínicos, mas os testes continuam com mais de 100 novos pacientes que estão sendo recrutados pelos cientistas. Então, assim, obviamente vai ser uma coisa muito maior e obviamente nós vamos ter muito mais dados daqui a um tempo. É por isso que eu te falei que a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma devagar. No futuro, a equipe americana espera que a técnica tenha efeitos duradouros ou até permanentes. Isso pode, se der certo, virar um produto comercial, que é o que essa farmacêutica quer, né?
isso pode, eventualmente, aliviar a perda de audição de um número bastante grande de pessoas. Agora, é um método, em tese, invasivo, né? Você vai ter que aplicar essa droga nos pacientes. Mas isso é feito de maneira adequada, não vejo grandes problemas. É o que dá esperança a 500 milhões de pessoas com perda auditiva moderada ou severa no mundo todo. Um número bastante expressivo que pode dobrar em 2050, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Por isso é tão importante cuidar da audição. Existem vários tipos de perda. A mais que a gente vê mais comum é pela idade e tem o fator genético, né? E os trabalhadores em ambiente com muito barulho também podem ter esse tipo de perda. Então é importante que se coloque os aparelhos de proteção individual. Obviamente ter uma vida saudável, porque se a pessoa tem um diabetes, uma outra doença progressiva, se ela não tomar conta dessa doença, ao longo dos anos ela pode ter um agravamento na perda auditiva dela. A seguir, Tigre apresenta mais um reforço para a Série B do Brasileiro. O Criciúma apresentou mais um reforço para a Série B do Brasileiro e também do Catarinense, o atacante Caio Dantas. O Criciúma apresentou na manhã desta quarta-feira o atacante Caio Dantas, de 29 anos. Com histórico de artilheiro, ele é a nova opção para o técnico Cláudio Tencati para a temporada. Mas a apresentação do atleta fugiu um pouco do padrão. Caio teve uma lesão há alguns dias e o médico do clube, Marcelo Emílio Beirão, esclareceu que a expectativa é que o atacante esteja à disposição dos treinamentos em 2 semanas. O atleta teve, há 7 semanas, ele teve uma lesão muscular da coxa direita, e efetivamente o Caio vem tratando há 5 semanas dessa lesão. Então é importante assim, ele não está mais sob os cuidados do departamento médico, ele já está passando pelo período de transição junto da fisiologia e da preparação física. Então a nossa estimativa de retorno do Caio às suas atividades plenas em torno de 2 a 3 semanas aproximadamente. Tudo vai depender evidentemente da evolução clínica dele, e a partir daí ele vai ser integrado totalmente ao grupo. O gerente de futebol Juliano Camargo também fez questão de falar sobre a chegada do atleta. Eles já trabalharam juntos em outros clubes. Caio Dantas, que é natural de São Paulo, já defendeu clubes como Osasco, Audax, América Mineiro, Red Bull do Botafogo de São Paulo, Boa Vista, Náutico e Sampaio Corrêa, onde foi artilheiro da Série B com 17 gols marcados em 2020. E falou sobre o momento de estar chegando no Criciúma. Gosto de estar em campo ali, independente da função que o professor pedir para mim. Eu vou fazer de tudo para poder ajudar o clube. Sou um cara que gosta de sair bastante da área. Se for para ficar na área também eu fico. Enfim, se for para sair pelos lados também saio. Enfim, eu estou aqui para ajudar e fazer o meu melhor para poder ajudar o grupo. O Criciúma volta a campo pela Série B do Nacional neste sábado, às 11 horas da manhã, frente ao Sport. E o jogo é no Majestoso. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você também acompanha seguindo as redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa noite e um bom feriado amanhã.